Fala, galerinha, show de bola, bom dia, boa tarde, boa noite, muitas energias positivas para você que está do outro lado da telinha. Eu, Niltair, professor de literatura, passando aqui para deixar mais um recadinho breve para você sobre um braço aí da literatura. E hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que sobre Padre Antônio Vieira. Um cara que teve aí uma importância gigantesca na literatura barroca. Falamos em outro vídeo sobre Gregório de Matos e não poderíamos deixar de falar sobre Padre Antônio Vieira, né? Precisamos entender que nós temos aí praticamente uma divisão em relação aos autores no barroco brasileiro, e Padre Antônio Vieira, né, que nasce aí em 1608, aos 7 anos ele sai de Portugal e vem para o Brasil. E desde muito cedo, Padre Antônio Vieira teve aí uma inteligência para a oratória muito grande. Tanto é que quando ele entra para o seminário, logo os padres mais velhos detectaram isso nele. Ele tinha um poder de convencimento muito grande. E isso vai se estender ao longo da sua carreira enquanto padre, né? E esse ministério ele usa justamente, pessoal, para o bem. Padre Antônio Vieira foi um cara que teve uma importância gigantesca. Precisamos entender qual e como ele trabalhava, que essa é a ideia central. Não vou falar aqui da biografia, se você quiser, você procura em outro lugar por aí, você vai achar muito fácil. Eu quero falar dos sermões. Exatamente. Padre Antônio Vieira, ele não vai trabalhar a poesia como Gregório de Matos o fez, né? Lembra que nós falamos que Gregório de Matos estava numa corrente cultista, enquanto Padre Antônio Vieira vai estar no conceptismo. Essas duas palavras têm uma importância muito grande no barroco, cultismo e conceptismo, né? Cultismo é aquele jogo de palavras, né? Figuras de linguagem, enquanto o conceptismo de Padre Antônio Vieira, ele vai usar o mundo das ideias, da reflexão. É muito interessante, pessoal, é muito interessante que Padre Antônio Vieira ele vai comparar os seus sermões a uma árvore. E como bom pregador, ele entendia que toda árvore tem que dar frutos, assim como os seus sermões, né? Os seus sermões também tinham que dar frutos. Ele escreve aí 200 sermões, e todos esses sermões, lógico, nós estamos falando de uma literatura, não esqueça disso, garotada, né? Nós estamos saindo de um texto em verso e vamos entrar num texto em prosa, não esqueça disso. E ele tem um texto muito conhecido, você vai perceber lá, que é o texto 60º. Esse texto, cara, ele faz uma analogia fenomenal. Ele vai explicar na sua missa, no seu sermão, por que não estava havendo novos convertidos, né? Novos convertidos. E ele vai fazer uma analogia fantástica, onde ele vai colocar 3 concepções. Ele vai colocar Deus na condição de luz, o pregador na condição de espelho, e o ouvinte na condição de olho. Olha que analogia que esse cara faz, certo? Ele diz o seguinte, meninos, que Deus enquanto luz, né? Eu vou criar uma situação aqui para você entender qual é a ideia dele. Então nós temos o pregador espelho, certo? Nós temos Deus a luz, parece que estou dando aula de física, né? Deus a luz, certo? E essa luz, a luz divina, deveria bater no espelho que é o pregador e refletir para o ouvinte, certo? Então, quando o ouvinte fosse assistir uma missa, ele iria ver ali a palavra vinda de Deus.
Só que no final do sermão, dá uma ida lá, cara, confere o sermão, né? Na faculdade, há alguns anos, os professores falavam, vocês vão estudar sermões. Eu falava, não, eu não estou fazendo teologia, não vou estudar sermão. Só depois eu pude entender qual é a ideia. Então, olha só, o pregador estava, certo? Estava deixando de receber a luz divina. Por isso que no sermão ele vai dizer que a culpa de não termos novos convertidos não é nem de Deus e não é nem do ouvinte, é do pregador. Entendeu a ideia simples que eu quis dar para você? A luz batendo no espelho para refletir no ouvinte. É mais ou menos quando você vai, não sei qual é o seu orientador espiritual, quando você vai ouvi-lo, né, o que ele está transmitindo? Você percebe em algumas situações que é algo realmente divino e outra situação não. Então é essa a ideia do Padre Antônio Vieira. E tem um outro sermão, esse sermão, cara, esse sermão é esclarecedor e é extremamente contemporâneo. Lá em 13 de julho de 1654, ele escreve um sermão chamado Santo Antônio aos Peixes, Sermão do Santo Antônio aos Peixes. Nesse sermão, ele vai dar uma lição. Eu acho que se nós migrássemos esse sermão para hoje, né, não encaixaria tão bem como dantes, né? E ali ele vai falar de duas situações, que tem o peixe grande, que é a baleia, e tem os peixes pequenos. Por que ele fazia isso? Para que os seus ouvintes compreendessem a ideia dele. Por isso que ele fala que nós não devamos, as palavras dele, né? Abro aspas aqui, nós não devamos pregar como a escuridão, devemos ser claros para que as pessoas entendam. Isso me lembra muito, certo? Me lembra muito quando Lutero falava, né? Lutero dizia que devemos falar, devemos pregar para as pessoas, assim como a mãe conversa com uma criancinha, de forma que elas entendam. Então, o Padre Antônio Vieira tem muito sim de Lutero, né? Dá uma olhadinha lá, vai lá, assista Lutero, que vai ajudar muito vocês aí no barroco, pessoal. Tá? Só fazendo a intertextualização aí. Então, pessoal, nesse sermão, Santo Antônio aos Peixes, ele diz que o peixe grande, certo? O peixe grande era o colonizador e os peixes pequenos, os colonizados. Mediante a isso aí, o que eu tenho, meninos? Eu tenho uma crítica ao sistema. Eu tenho uma crítica ao sistema.